A jornada do guerreiro e o seu destino. Você pode dizer isso comigo? A jornada do guerreiro e o seu destino. A jornada do guerreiro e o seu destino. Lê comigo Salmo de número 18, 32 a 35. Aqui vai falar como que é a jornada do guerreiro e qual é o seu destino. Vamos ler bem forte? Vamos ficar de pé para ler esse texto? Texto forte. Todos juntos, com voz de homem de honra. Vamos lá? Ele é o Deus que me reveste de força, toma perfeito o meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da vitória. Tua mão direita me sustém. Amém? Aleluia. Texto forte. Você pode aplaudir essa palavra? Pode sentar. Veja bem, aqui fala justamente desta jornada do guerreiro. É a minha jornada e a sua jornada. Como que é? Ela começa em Deus. Ele é Deus. Diga comigo. Ele é Deus. E ele é Deus, então o que ele faz com cada homem de honra? Ele reveste de força, ele torna perfeito caminho, ele torna os pés ágeis, ele sustém firme nas alturas, ele treina nossas mãos para a batalha, os braços para vergar o arco de bronze e dá o escudo da vitória. É muito interessante, eu acredito que na era medieval, nada era tão precioso e tão bonito do que a espada. Você concorda comigo? A espada era o braço do guerreiro. A espada era o braço do guerreiro. E em Efésios, capítulo de número 6, o que é comparado com a espada? O que é comparado com a espada? A palavra. Você que é discípulo do pastor Fabiano, ele está sempre vestindo aqui a armadura da fé, não está? E a espada que eu acredito que de todos os apetrechos do guerreiro é a mais bonita, eu ganhei essa daqui que é belíssima, belíssima, ela está lá no meu escritório. Esta belíssima espada devia brilhar, porque quando um homem, um guerreiro, entrava com essa espada, qualquer pessoa que estava próxima tremia, porque a espada é a extensão do braço. Ninguém me toca e eu posso aniquilar qualquer um. Ninguém chega nem perto de um guerreiro com uma espada na mão, não é isso? Então, ela, além de bonita, ela era o instrumento mais poderoso, porque a espada ela amplia o tamanho do guerreiro. Ela chega aonde o corpo não chega. E com isso ela pode atacar o inimigo. E olha que coisa linda. Qual é a espada que o apóstolo Paulo compara com essa? Meu Deus. Você prestou atenção? Este é o elemento de um guerreiro mais poderoso. É o instrumento mais poderoso. E o apóstolo Paulo, então, não associa a armadura a outra coisa senão a espada do Espírito, que é essa daqui. E, queridos, esta tem que ser a extensão do nosso braço também. Quando o diabo vier, que te veja com a Bíblia na mão. Da mesma maneira que um inimigo fisicamente pode temer, porque você tem uma espada na mão, o diabo não vai tremer se você tiver com uma espada dessa. Porque ele é espírito e essa espada não faz nada contra ele. Mas esta daqui coloca ele para correr. Amém? Amém? Então entenda isso. Essa analogia, ela é muito forte. Então, de todas as importantes partes deste
guerreiro, esta daqui é a principal. E eu tive o privilégio um dia, quando você for com a sua esposa a Paris, Cidade de Luz, quando você for com a sua esposa a Paris, deixa ela no Museu de Moda e você vai... Pastor Fabiano, isso não foi lá ainda não. Quando você for a Paris, Fabiano, eu já falei isso para você, né? É o maior museu de armadura da Idade Média está em Paris. Gente, eu andei, cansei, não aguentava mais ver a quantidade que tinha de armadura. Alguém já foi nesse museu? O Rodrigo foi. Não é, Rodrigo? É uma quantidade imensa. Tem outros lá. Levanta aí, irmão, quem já foi? Deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 já foram. Só falta 1.400 e... Né? Mas, cara, vocês iam sentir pinto no lixo. Impressionante a quantidade. Porque o que acontece? Isso aqui foi usado até a era da pólvora, porque depois aí perdeu o sentido, porque a armadura, ela protege da espada, mas não do tiro. Né? Então, aí foi perdendo a utilidade. Por isso que ela foi muito usada até a Idade Média. Mas é impressionante a quantidade, a diversidade dos tipos de armadura, desde o Império Romano até o século 12, 13, mais ou menos, impressionante, que tem lá em Paris. Até na época napoleônica ainda tinha alguns exemplares. Então, este guerreiro aqui, que representa um guerreiro qualquer da Idade Média, ele tinha essa espada. Esses guerreiros aqui têm que ter essa espada. Aleluia! E com ela você vai poder combater os dardos inflamados do maligno. A Bíblia faz essa comparação muito forte. Provérbios 21, 31 fala da nossa responsabilidade como guerreiro. Você, marido, você, pai, eu e você. Lê comigo o Provérbio 21, 31, todos juntos. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Então, como guerreiro, você tem que preparar a sua parte, preparar o seu cavalo, preparar a sua armadura e confiar que o Senhor vai te dar a vitória. Nós estamos num tempo difícil. Talvez alguns viram uma notícia que chocou o Brasil, que aconteceu ontem. Coloca aí. Olha que situação. E esse é o grande motivo de você pegar essa armadura do Espírito. Adolescente diz que matou a família após ser proibido de usar o celular. Jovem de 16 anos ligou para a polícia e confessou ter usado uma arma do pai, o pai policial, e ele matou o pai, a mãe, a irmã, e hoje deu uma entrevista lá, ou uma confissão, que faria tudo de novo. 16 anos, porque entrou de disciplina o celular. Nós não sabemos da história toda, esse é o fato, e é chocante. Um adolescente, friamente, porque foi frio, ele matou pai, mãe, irmã, e depois de matar a mãe, estava com tanto ódio, ele deu uma facada na mãe. E ainda foi no supermercado, enquanto os corpos estavam dentro da casa dele, comprar comida e voltou para casa. E ele ligou para a polícia. O que é isso, gente? Uma sociedade completamente doente. E, guerreiro, essa é a sua maior luta, é proteger a sua casa. Agora, olha a situação, porque, a princípio, um pai e um policial, ele está preparado para lutar e proteger sua família do bandido, e não a sua família da própria família. Olha o nível de loucura e de doença que está a nossa sociedade.
Então, muitas vezes nós nos sentimos impotentes diante dessa batalha que nós vivemos. Uma sociedade doente, gerando pessoas doentes, e nós temos que estar com muita sanidade num tempo como esse. E não tem como ter sanidade esquecendo das verdadeiras armas que temos que usar para essa luta. O Senhor é guerreiro e o seu nome é o Senhor. É o tempo todo temos que estar reafirmando que o Senhor é o nosso guerreiro. E aí, querido, você tem que virar a sua chave na mente para o mundo espiritual. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, esse vai vencer essa batalha. Então, é uma batalha que, embora se manifesta no mundo físico e emocional, ela é uma batalha espiritual. E nós precisamos, mais do que nunca, lutar com as armas espirituais. Você precisa lutar pela sua família, lutar com o rei, que é o nosso guerreiro. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito, muito importante. Guerreiros não precisam de visibilidade. Guerreiros não precisam de visibilidade. A maioria desse exibicionismo que nós temos hoje no mundo midiático não está lutando a luta espiritual que tem que lutar pela sua família, porque ele está muito ocupado em aparecer. Jesus, ele foi manso, mas ele não foi fraco. Ele conhecia o seu poder, mas nunca abusou dele. O guerreiro sabe que a paz não vem do seu controle, mas de um controle superior. Tudo que você tentar controlar está fora de controle. Isso aprendemos no 30 semanas. Não é verdade? Então você não pode controlar as circunstâncias, mas você pode controlar o seu caráter, por exemplo. Você não pode controlar os atos dos outros, mas você pode controlar suas reações. Um grande problema dos homens é a reação. Quantas vezes eu reajo mal? Porque, como guerreiros, a gente tem sangue quente. Mas temos que cuidar na reação. Porque senão nós ferimos quem? Quem mais amamos. Boa parte, se eu pudesse perguntar aqui, as esposas aqui representadas, uma boa parte delas ia me dizer que o grande problema é como você reage diante dos problemas e das situações contrárias. Então, nós somos fortes e a gente tem que cuidar com essa reação, em especial para com elas, para com os filhos. E como que nós vamos lidar diante dessa situação, até mesmo com essa situação dos adolescentes? Que o mundo adoeceu e ele vai continuar adoecendo nossos adolescentes, mas não vai ser por força nem por violência. Senão nós vamos perder a batalha. Sabe qual é a maior ambição de um guerreiro espiritual? É tornar-se invisível. Não é ser uma estrela, é ser invisível. Por exemplo, não tem visibilidade no quarto. Para queimar no secreto não tem visibilidade. É o oposto da visibilidade. Então, guerreiros não precisam de holofotes. Guerreiros são poderosos quando invisíveis. Guerreiros não precisam de holofotes. Você pode dizer isso comigo? Guerreiros não precisam de holofotes. Guerreiros precisam ser estratégicos. Precisa queimar no secreto para que possam enfrentar o inimigo no mundo visível. Guerreiros não se devem deixar pela ansiedade e pelo medo. Duas coisas que estão matando muitos homens. Uma coisa é a ansiedade, outra coisa é o medo. Angústia projeta uma visão negativa do mundo que o cerca.
pessoa fica angustiada, o que ele fica? Negativo com o mundo que o cerca. E o ansioso, ele não pode nada. O ansioso, ele perde suas forças. Quando estamos ansiosos, perdemos as nossas forças. Homem de honra, quando você está ansioso, você perde sua força. Agora, quando nós estamos ansiosos, perdemos a força, o medo gera um curto-circuito dentro de nós. O medo rouba a nossa liberdade, o medo cria tumulto dentro de nós. A força de um guerreiro está na sua paz interior. Ele não pode se deixar de seduzir nem pela ansiedade e nem pelo medo. O Shalom de Deus traz implicações profundas para qualquer homem aqui. Depressão está ligada ao passado e ansiedade com relação ao futuro. Então, muito cuidado para não cair em depressão com relação ao seu passado e nem cair em ansiedade com relação ao seu futuro, porque a sua mulher precisa de você no presente. Seus filhos precisam de você em sanidade, em santidade no presente. Depressão é como a sua alma processa o seu passado. Vamos ler isso comigo? Depressão é como a sua alma processa o seu passado e ansiedade é como ela processa o futuro. E as duas coisas são nocivas para você, porque uma não resolve o passado e outra não resolve o futuro e mata você no presente. E o guerreiro tem que estar posicionado no presente para lutar suas batalhas, para lutar e vencer e proteger a sua casa. Não na depressão do passado e nem na ansiedade do futuro. Você perde o presente quando você esconde do passado algo na sua vida no presente e foge para o futuro. Percebeu? É assim que funciona. Você cometeu um pecado no passado, esconde isso, isso trava o seu presente. E você fica ansioso porque você quer esconder esse pecado do futuro, porque no futuro alguém pode descobrir. Pastor Fabiano, muito assertivo aqui no momento da ministração, que você saia daqui decidido a acabar com pecados escravizadores. Porque ele foi cometido no passado, aí você entra em depressão, em medo, porque quer esconder o passado no presente para que ele não seja revelado no futuro. Então anda com duas bolas nos pés. Uma da depressão do passado e outra ansiedade do futuro. Será que alguém vai descobrir? Será que a minha esposa vai descobrir? Será que... E será, e será, e será? Isso para o guerreiro. Você tem que estar livre para correr. Qual o texto básico que lemos aqui? Pés ágeis. Só tem pés ágeis quem não tem pedra prendendo com relação ao passado escravizador, porque bola de ferro no pé não tem como ser pés ágeis. E Deus diz que quer que você tenha pés ágeis. Então pense nisso. O guerreiro é sempre manso, mas nunca fraco. O guerreiro sabe viver o seu momento e lutar o tempo certo na batalha certa. Salmo 45, 3 diz: prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e de majestade. Então vamos lá, quero te dar 7 chaves sobre como você ser um guerreiro que vai viver o que o Senhor profetizou no Salmo 18 sobre a minha vida e a sua vida, que não foi só para Davi, mas é palavra rema para mim e para você hoje. Você que está dando aula, você que está no mercado de trabalho, você que é um empresário, você que é um homem profissional liberal. Um homem guerreiro, para chegar bem ao seu destino, precisa primeiro mudar de fase. Diga comigo, qual é o primeiro? Mudar de fase. Pode ficar melhor. Homem de honra, qual é o primeiro princípio? 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Diga comigo. Um homem de honra deixa para trás
as coisas de menino. Vez em quando, eu e Fabiano estamos lidando com coisa de menino, com homem de honra aqui na igreja, e às vezes até obreiros. Atitude de menino. Cresceu, fez 30 anos, fez 35 anos, mas faz atitude de moleque. A sua mulher sabe quando você se posiciona como homem de honra e quando você se esconde atrás como moleque. Então, a primeira coisa é essa convicção. Eu sou um guerreiro, eu tenho que mudar de face. Quem é que gosta de jogar, quando tem um tempo livre, um videogame? Levanta a mão. Ok. Você joga sempre? Fica na mesma fase? Não. Você quer mudar de fase. Porque é natural. Você quer ir para outra fase, quer ir para outra fase. Quem pratica um esporte quer ficar sempre ali na mesma categoria? Não. É natural. Você quer avançar, você quer ir para outro nível. E como é que na vida você quer ficar sempre sendo menino? Sai da faculdade, a faculdade não sai dele. Continua com cabeça de adolescente. Quer namorar como adolescente. O retiro do Homem de Honra que o Max acabou de convidar você, ele é todo feito em cima de 6 fases. Por quê? A vida pede passagem, a vida tem estações, não tem como ter inverno se não tem verão. Você tem que mudar de fase. Você não é mais aquele menino de 15 anos atrás. Não é mais. A vida mudou. Mudar de fase. Guerreiros não são meninos, são homens. Você pode dizer isso comigo? Guerreiros não são meninos, são homens. Não tem nada de errado com ser menino. O que você não pode é ser menino para sempre. Menino são fases. Meninos passaram. Segundo princípio, ter uma visão espiritual aberta. Qual o segundo princípio? Ter uma visão espiritual aberta. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Então, para ver o reino de Deus, você vai ter que ter uma visão espiritual aberta. Disse Jesus em Lucas 17, 20. Nem tudo, querido homem, nem tudo é matemática na vida. Para! Nem tudo 1 mais 1 é igual a 2. Tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Tem coisa na sua vida que se você levantar a voz não vai resolver, se você botar um dinheiro não vai resolver, se você botar todos os cursos e todos os diplomas que você tem na mesa não vai resolver, toda a sua expertise naqueles 20 anos que você é formado e que você faz o que sempre fez e dá um show na sua empresa. Tem hora que só o joelho no chão vai resolver e o mundo espiritual diante dos seus olhos. É verdade. Tem hora que Deus quer humilhar, como Paulo. Paulo, ele era o cara. Falava 5 idiomas, judeu, estudante aos pés de Gamaliel, era romano, era judeu, mas na hora que ele se encontrou com Jesus, ele cai do cavalo, fica cego e come pó 3 dias. Por quê? A escola do quebrantamento de Deus. Tem muito homem que não está conseguindo guerrear suas batalhas certas porque é orgulhoso demais. Eu nunca me impressiono com pessoas bem-sucedidas, mas quando elas são bem-sucedidas e humildes. Esse é o ponto. Seja bom, cara. Seja bom no que você faz. Mas seja humilde, dá glória a Deus. Herodes, por não deu glória a Deus, foi comido por vermes. Seja o melhor na sua área, mas seja humilde. A visão espiritual faz com que você seja um homem humilde. Agora, a visão espiritual faz você ver quem você é no mundo espiritual. E sabe o que você é no mundo espiritual? Você é um príncipe. Olha aí. Tu o constituíste o quê? Reino. E sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 10. Essa é a visão do futuro. É a visão que todo guerreiro é convidado a trilhar. Paulo, dando uma palavra muito dura aos irmãos, aos homens da igreja de Corinto, ele diz, uma certa altura, escrevendo uma carta para eles. E eu, irmãos, não pude falar como
Há espirituais, mas como a carnais, meninos. Como leite vos formei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, são carnais e andam segundo os homens. Então, por vezes, a gente não entra nesse novo nível de maturidade, porque ainda anda com visão fechada para as coisas espirituais e muito aberta para as questões carnais. Terceiro, então, mudar de fase, ter visão espiritual aberta do mundo que, de fato, nos cerca. E terceiro, discernir sobre batalha espiritual. Por quê? Paulo diz em Efésios 6,12, homem de honra, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra sua esposa, contra o seu patrão, contra outros homens, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma batalha espiritual acontecendo, tem demônios atacando. É só você ler as notícias. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo todo está onde? Quem diz é as Escrituras que está acontecendo. Uma batalha espiritual agora querendo destruir o seu casamento, a sua família, esta igreja e o ministério do homem de honra. Mas Satanás está perdendo e o tempo está passando e Jesus está voltando. Vamos aguentar firme, homem de honra, porque Satanás já perdeu. Em nome de Jesus. Ele é o perdedor. Ele é o perdedor. Uma frase muito forte, como diz o pastor Fabiano, forte, no nosso devocional ontem. O diabo quer seduzir eu e você que a obediência não vale a pena, que é um preço muito alto a ser pago. Todos nós aqui que somos crentes em Cristo, homens de honra, já nos convencemos que o caminho de Deus e o abecedário de Deus é a obediência, certo? Só que o diabo, ele chega e fala assim, não, isso aí é certo mesmo, só que você não aguenta. É um preço muito grande. Você é homem. O homem tem um negócio com mulher que não tem jeito. Você gosta do biotipo. Não é? Então, você sabe o que é certo, mas o diabo fica dizendo que o preço é muito alto da obediência. E o que acontece? Muitos homens crentes, não, mas homem é assim mesmo. Não tem jeito não. Homem não dá para resistir. Então, muito cuidado, palavra muito oportuna do nosso devocional. O diabo quer nos convencer que a obediência é um preço muito caro para a gente pagar. E aí o que você e eu temos que ser? O quarto, ser forte. Ser forte. Guerreiro, mole, morre no primeiro dia de batalha. De todos os lados, vamos declarar isso bem junto como homem de honra nesta noite? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Não destruídos. Não destruídos. Você tem a espada do Espírito. Não destruído. Eu e você estamos lutando o nosso bom combate da fé. Amém? Não vamos parar. Suporte comigo os sofrimentos, diz Paulo, chamando os homens de honra para si. Suportem comigo os bons sofrimentos, como um bom soldado de Cristo, porque não é mole não, gente. Não é fácil, não. A luta é feroz. Eu geralmente não gosto de dizer isso não, porque eu estou dizendo, o pessoal já está ouvindo, mas para o indivíduo aí lembrar, fala para ele, seja forte. Seja forte. Isso. Dá um soco logo aí. Seja forte, pô. Isso aí. Pronto. Não, não mata não, só um soco. É importante. Não é tapinha, não. Ó, você vai ver se o cara foi guerreiro ou não se você recebeu aí um tapinha. Tipo, alguns, seja forte.
Que é isso, cara? Seja forte, irmão. Não é? Seja forte. A primeira reação é que conta. Como é que foi o primeiro contato? Né? Tem gente que se entrega. Você é poderoso, guerreiro. Isso. Quinto, estou terminando. Proteger a sua sexualidade. É a batalha de todo homem, já disse Larry Crabb. Todos nós. Desta mesma forma, a Bíblia tem um monte de recomendação, e não é no Velho Testamento, não. No Novo Testamento, com relação à sexualidade. Romanos 27, vai dizer assim, da mesma forma, olha, gente, isso aqui é 2000 anos atrás. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram em paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si os mesmos castigos merecidos por sua perversão. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 27. 1 Tessalonicenses 4:3, ele também fala, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual, 1 Coríntios capítulo 6, 18. Olha só, em uma ele diz, abstenham-se da imoralidade sexual. E no outro ele diz, fujam. É tudo no mesmo contexto. Fugir da imoralidade sexual é o papel do guerreiro, e está aqui na mente. Tem hora que você vai se abster, porque conforme o ambiente que você estiver, tem pessoas que vão trazer para você. E vai falar assim, não, mas todo mundo aqui faz. Então você vai se abster. Não é porque todo mundo faz, você não vai fazer. Mas tem hora que você tem que fugir, porque vai vir em cima de você. Nós somos, num tempo, quem tem mais de 50 anos aqui, que a mulherada era mais recatada. Hoje em dia, você tem que se posicionar. Por exemplo, tem homem aí que não usa aliança. Por que você não usa aliança? Como é que você não usa aliança? A aliança já é um sinal claro, muito claro. Uma com Deus e uma com a sua esposa. Por quê? Você tem que fugir da imoralidade sexual. Ah, eu perdi. Ué, perdeu, faz outra. Não tem como, você não pode... Um homem desaliançado, como é que é um guerreiro desaliançado? Talvez você não parou para prestar atenção. Deixa eu dizer uma coisa, olha para cá, você que está na internet, você que está aqui. Homem que está sem aliança no dedo e é casado, ele está desaliançado. É forte, é forte, é complicado. Então, amanhã, providencia a sua. Se não dá para ser de ouro, faz banhado. O que não pode é ficar desaliançado. Então, olha só, não tenha sexualidade pervertida, diz Paulo em Romanos 1, 27. Abstenha-se da imoralidade sexual, mesmo que a sua família e o seu contexto social tenha isso como cultural e padrão. Como é que você vai... Eu li essa semana que 200.000 pessoas deixaram de seguir a Anitta porque ela se posicionou com relação à sua fé. Eu fiquei pensando sobre essa informação. Porque se 200.000 pessoas seguiam ela e ela se posicionou pela fé, 200.000 deixaram. Minha pergunta, será que essas 200.000 pessoas eram evangélicas e estavam seguindo ela? Deixa eu dizer alguma coisa. O problema não está na Anitta se manifestar pela fé dela. O problema está o cristão que segue Jesus não se manifestar pela fé dele. Esse é o ponto.
É isso que tem que nos chocar. E desculpa um cristão seguir quem promove. Porque o que o texto diz? Abster de toda imoralidade sexual. E se o artista promove isso nos seus shows e nas suas letras, você consegue imaginar um homem de honra lá na praia de Copacabana? No show da Madonna? Não dá, ué. Cada um vai onde quer, gente. Cada um segue o que quer. Desde os tempos de Jesus, esse texto aqui de Romanos, ele não foi escrito hoje, ele foi escrito há 2000 anos atrás. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, homens de honra, abstenham-se do padrão do mundo. O mundo é mundo, gente, não tem que ter surpresa nenhuma, não. O mundo já está nos seus delitos e pecados. Às vezes eu fico olhando crente querendo que o mundo tenha comportamento de cristão. Então a questão somos nós. Ao invés de criticar quem está colocando a sua fé para fora, tem que ser um incentivo para que você declare a sua fé. Para que você manifeste que você crê em Jesus, eu creio em Cristo, o Senhor, o primeiro e o último. Ele é, Ele foi, Ele sempre será Deus, Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. Agora, qual é o problema? O mundo está declarando a sua fé como nunca antes, em suas crenças, em suas coisas, e os crentes estão entrando para dentro do armário e estão tendo vergonha de Deus, da Bíblia, de Jesus, de declarar a sua fé. Então, temos aí uma oportunidade de declarar a nossa fé. Não odeie as pessoas porque elas declarem a sua fé e não seja a mesma sua. Ame ainda mais essas pessoas. Mas pense que isso é uma oportunidade para você declarar a sua fé também. E dizer em quem você tem crido. E está certo que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Então, ame as pessoas, ore pelas pessoas e posicione-se na sua fé. Amém? Fuja de toda imoralidade sexual. No Spotify, nos filmes de internet, nos streams e em todo lugar. O guerreiro tem que zelar pelas suas finanças. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Compre o livro Derrote Mamon. Mensagem de ontem, que a irmãzinha saudou o pastor Fabiano lá dentro do comércio. Livres do amor ao dinheiro. Deus não tem problema de você dominar o seu dinheiro. Deus tem problema de você amar o seu dinheiro. Tem gente que beija dinheiro. Uma vez uma irmã dessa igreja, muito tempo atrás, ela tinha um marido não crente, ela disse assim, no tempo, lembra quando você ia no banco e pegava o extrato? Ela dizia que o marido dela, quando voltava do banco, ele amava tanto dinheiro que parecia que ele tinha um orgasmo quando ele tirava o extrato. Forte. Ele, ele tinha 2 carros, um bom e um ruim. O bom, ele dirigia quando estava com a família. O ruim era para quando a mulher dirigia sozinha. Pensa, amar mais o carro do que a esposa. Então, é disso aqui, homem de honra, que a Bíblia está falando. É desse amor ao dinheiro. Quando você diz que ama o dinheiro, você não crê que Deus está dizendo, eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Homem de honra não joga, gente. Homem de honra não faz aposta. Não faz, porque tudo isso tem a ver com mamon, tudo isso tem a ver com dinheiro. Isso não é lutar na espada do Espírito, não é. Se você está fazendo fezinha, você está dizendo que Jeová não é Jirê. Gente, é isso aí. Eu peguei essa Bíblia bem grande aqui, obrigado, Marcão, para lembrar você, Jeová é Jirê. E está escrito isso aqui, não é? Então, se eu jogo para ganhar, qual o problema do jogo? As pessoas perdem para eu ganhar.
Então esse é o problema. Tem pessoas que tinham que comprar o pão e o leite para levar para os filhos e não conseguem passar em frente uma lotérica sem entrar lá para jogar. Aí você ganha, você está ganhando um dinheiro amaldiçoado, porque pessoas, por causa do vício e da dependência, perderam para você ganhar. Então esse é o ponto, porque eu não posso ir dormir com uma coisa dessa. Quem tem a espada do Espírito não é para lutar com fezinha, com aposta. Então, você precisa zelar pelas suas finanças. Você é o guerreiro, é o provedor, é o caçador. E por último, agir no equilíbrio e na ponderação. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de equilíbrio. Você sabia que se Jesus vivesse hoje, ele seria um isentão para um monte de gente extremista por aí? Gente, você não vê um grande estrategista desequilibrado. Pegar um exemplo negativo, mas que está dando certo. A China está dominando o mundo sem dar um tiro. Porque eles pensam com a cabeça e não com o fígado. Você olha para a cara daquele Xi Jinping, é sempre a mesma coisa. Ele não mexe uma pálpebra. E está comprando o mundo todo. Produz anfetamina, está fazendo um monte de Walking Dead nos Estados Unidos. Aí o Biden foi receber ele, eu estava lá no sabático nos Estados Unidos, na Califórnia. O Biden mandou limpar todas as ruas da Califórnia, de Los Angeles, onde ele ia passar. E na pauta da negociação dele lá em São Francisco está: pare de vender anfetamina barato para o México, porque está entrando aqui. Gente, não era a coisa mais simples do mundo ter feito o roteiro do Xi Jinping no meio do pessoal cheio de noia com crack. Não, mandou limpar tudo, tirou as barracas, tirou as roupas, para passar o cara que fabrica as anfetamina barato. A droga sintética está fazendo um cavalo de Troia nos Estados Unidos. Veja as ruas de Los Angeles, de Nova York, da Filadélfia. E aí foi lá, limpou as ruas, passou, foi negociar. Então, entenda o seguinte: nós temos que nos posicionar, mas não é com bravata, não é gritando, porque aí o guerreiro perde. Você nunca viu um guerreiro ficar falando demais? O guerreiro não fala demais, ele usa a espada. Não é? Olha só, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. É assim que a gente vence uma batalha. Você vai achar que vai vencer uma batalha gostando de cerveja? Como é que você vai beber ébrio, lutar ébrio? Que é para terminar, né? Não apegado ao vinho, não violento, amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Lute com a mente, lute com a espada do Espírito e não com o seu fígado. E concluo aqui. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Os homens de honra serão conhecidos como poderosos guerreiros. Diga assim: eu sou um poderoso guerreiro. Pode ficar melhor. Eu sou um poderoso guerreiro. Então fica de pé em nome de Jesus. Guerreiros lutam e sabem lutar e sabem a hora de parar de lutar. Na vida cristã, olha para cá, na vida cristã, como termina é que conta. Combati o bom combate, terminei a corrida e a fé.
na vida cristã, como termina é que conta. Entrar na batalha certa, saber como lutar, até quando lutar e quando parar. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem tempo para tudo, ser estratégico. Em nome de Jesus. No devocional de hoje, tem uma outra frase muito forte. O grande dilema de um homem não é quando ele não sabe a vontade de Deus, Fabiano, é quando ele sabe e está num dilema se ele vai obedecer ou não. O grande dilema de um guerreiro não é quando ele não sabe a vontade de Deus. Que na maioria das vezes nós sabemos. O dilema é se eu pago o preço ou não.